Meu convidado chegou aqui, Fernando Brito. Onde você estava, rapaz, que você não veio aqui antes? Tudo bem com você? Estava com dificuldade de conexão. Conexão? Deixei para entrar meio em cima da hora, e aí não funcionou o bichinho aqui. Mas agora está normalizado. E Que bom, fico pronto. feliz em te ver, porque Faz eu de tô. conta que, faz de conta que, como Assembleia ontem, a gente suspendeu a sessão, mas já estamos de volta aqui, e não é para privatizar patrimônio público. Né? Mas aí não É teve a violência incrível, da é PM, né? incrível essa situação, Conde, porque qual é o argumento recorrente das privatizações? Um é de que as empresas estatais funcionam mal. Dois é de que elas geram prejuízo, né, desviando recursos para de onde eles poderiam ser mais úteis. No caso da Sabesp, nenhuma das afirmativas, né, encontra respaldo nos fatos. A Sabesp é uma empresa com um grau de eficiência muito bom, como tinha a SEDAI no Rio de Janeiro antes dela ser propositalmente colocada em decadência, e ela é uma empresa lucrativa, como era a SEDAI também antes dela ser colocada em decadência. Então, o que isso vai fazer? Vai se vender parte do controle acionário da empresa, entregar a gestão da empresa para grupos privados e, sobretudo, pegar o dinheiro resultante dessa operação e torrar, como foi torrado o dinheiro da SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Não sobrou nada. Até naquelas contratações de funcionários fantasma feitas pelo Cláudio Castro na véspera das eleições de 2022, né, onde milhares de pessoas foram contratadas para funcionarem como cabos eleitorais, se fizeram com o dinheiro da SEDAI. Então, aquilo foi embora. E assim vai ser em São Paulo com o dinheiro da venda da Sabesp, se ela prosperar na justiça, né, que pelo menos espera-se vá colocar freios nesse processo para que ele não coincida com o processo eleitoral do ano que vem. Até porque, como a Sabesp vive de concessões que são municipais, né, os prefeitos e candidatos a prefeitos terão interesse econômico, financeiro, na negociação desses contratos com o dono novo e privado da empresa de água e de saneamento de São Paulo. Você sabe que tem um detalhe ainda sobre a privatização da Sabesp que vai ter de ser aprovado na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que mude a compreensão, porque se está lá no regramento que é o seguinte: se privatizar a Sabesp, o fornecimento de água para a cidade de São Paulo volta para a prefeitura municipal. Então eles têm que mudar isso. É isso que eu estou dizendo, são concessões municipais. Isso. Entendeu? Então, para você mudar o concessionário, você precisa de um novo processo de atribuição dessa concessão. É por isso que ele é tão interessante nesse período de eleições municipais, porque há muitos interesses. Né? A minha convidada aqui, Brito, que vai chegar no último bloco do programa, Maíra Goulart, cientista política do Rio de Janeiro, é professora da UFRJ, ela disse que não foi trabalhar na UFRJ hoje porque faltou água lá na UFRJ. Então ela vai fazer... Como é que ficou no Rio de Janeiro o fornecimento de água depois da privatização da SEDAI? O Rio de Janeiro ele tem um problema histórico, né? Como São Paulo também passou a ter, que é o seguinte: o Rio de Janeiro não é uma cidade situada às margens de um corpo d'água, do rio. Então, a água do Rio de Janeiro, né, ela só existe em quantidade suficiente porque ela é transportada para Paraíba, ela é jogada por uma elevatória para o alto da Serra das Araras, ela desce de lá através de uma usina chamada Nilo Peçanha, que inclusive foi destruída parcialmente na grande enchente de 67, no Rio de Janeiro. E isso foi o que permitiu sair da musiquinha que dizia que o Rio de Janeiro era a cidade que me seduz, de dia falta água e de noite falta luz. Né? Era a musiquinha que se cantava. São Paulo também tem a água transposta do Rio Paraíba, que vai, né, para aquelas
represas, né? Portanto, né, ela é uma água de captação estadual, mas de fornecimento municipal, como é a do Rio de Janeiro. E 50% da receita da Sabesp vem da concessão da capital, vem da concessão de São Paulo. Né? Então, eu acho que isso aí, nesse momento, né, está muito movido por interesses que a gente não pode afirmar com exatidão, né, de que haja corrupção, mas que há inclinações, digamos assim, econômico-financeiras envolvidas nesse processo que passam muito longe da eficiência do serviço, da modicidade tarifária e, sobretudo, dos investimentos que essa rede precisa para se manter atualizada com as necessidades de São Paulo. Nós vimos São Paulo passar, no caso da Cantareira, que é que recebe aquelas águas transpostas das nascentes do Rio Paraíba, passar dificuldades há pouco tempo atrás. Nós estávamos com um comprometimento significativo do fornecimento de água para São Paulo. Falou-se ali em ampliar a captação, muitas obras foram iniciadas nesse sentido, mas veja bem, o que se vai investir pelos planos de privatização de Tarcísio a mais na SEDAI não passa de 4 a 5 bilhões, e que em matéria de saneamento é quase nada. É quase nada. As necessidades são imensas. Então, isso traz a reflexão o fato de que, nesse país dos lucros rápidos e fáceis, é muito duvidoso que algum grupo empresarial queira investir numa companhia de água e esgoto que exige investimentos imediatos, né, e que só vai oferecer, mantida a ideia de modicidade tarifária, só vai oferecer lucro daqui a uma década ou duas. Né? É muito difícil no Brasil quem queira fazer esse tipo de investimento. A gente tem isso aí em outras áreas. Por exemplo, na área do petróleo. Por que o privado não investe em refinarias de petróleo? Porque representa um investimento de bilhões hoje e um retorno de lucratividade não muito maior e em muitos anos. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que está se evidenciando. E o caso da Enel, ou Enel, como falam os paulistas, sei lá como é que falam, até hoje, o caso dela acabou funcionando como um episódio didático dos riscos da privatização. Porque, mal ou bem, quando o serviço é estatal, o governante tem algum grau de responsabilidade, tem algum grau de punição, se não administrativa, pelo menos no voto. Mas agora é um empresário que eles resolvem lá entre si. Tanto que aposentaram o presidente da empresa lá, certamente com um bônus bem poupudo, né? E tudo segue como se estivesse funcionando perfeitamente. Tomara que a chuva de hoje, a chuva prevista para hoje, não repita aquele caso desaventurado que deixou São Paulo, muita gente em São Paulo, tem uma previsão de chuva forte para hoje, depois do calorão, né? A gente tem esse processo. São os eventos extremos que fazem parte agora da nossa rotina. Brito, fala aí o seu Pix para eu colocar na tela aqui, mais uma vez, que eu esqueci, é Tijolaco. Fala para gente. Pix@tijolaco.net. Pix@tijolaco.net. Então, todos que estão nos assistindo aqui podem contribuir com o Fernando Brito para ele voltar logo a escrever no Tijolaço, para a gente poder... Fernando Brito? Estou aguardando, viu? Estou aguardando. Estou vendo que você está melhorando todo dia e tal. Não. Isso não é uma rampa que eu vou subindo direto, entendeu? Isso sobe, desce. Né? Tem horas em que eu não passo tão bem. Você tá bem? Essa semana foi boa para você? Não é assim, Conde. Não é assim. Por exemplo, anteontem eu estava me sentindo bem melhor. Né? Ontem de manhã já deu uma rateada. Né? Essa madrugada eu já comecei a olhar assim, o horizonte parecia
Mina 18 da Braskem, Braskem. Estava meio afundando, assim, subia, descia, estava tendo umas tremidas. E é muito difícil, porque não tem uma causa ainda definida. Né? Mas você Ainda... encontrou um tratamento que melhorou um pouco, né? Você falou para mim. Pois é, mas é meio complicado, né? Porque você tem que ficar 2 vezes por semana tomando soro com aquela injeção de ferro na veia, né? Que é um suplemento. Você coloca no organismo o ferro que ele não está conseguindo absorver. Mas, né, você não sabe por que não está conseguindo absorver e não sabe por que você está com aquela deficiência crônica. Né? Bom, mas vamos... Vitor, não, eu quero perguntar para você. Você, inclusive, atrasou um pouquinho, nosso tempo vai ficar mais espremido aqui. Então, eu quero mostrar uma imagem aqui para você, que é o seguinte: território que o Brasil perdeu em disputa para Goiânia. Essa região de Essequibo já foi do Brasil. Eu estou pensando aqui... Já foi da Venezuela. Já foi do Brasil. Oi? Foi da Venezuela também no início do século XIX. Foi da Venezuela. Conta para mim como é que você está vendo essa movimentação do Maduro, da Venezuela. Quais são os 3 países que existem ali, vizinhos? 3 Guianas, né? Você está falando das 3 Guianas? Isso, 3 Guianas. Quais são? Os nomes antigos? Suriname, Guiana Francesa e Suriname é a antiga Guiana Holandesa. Guiana Holandesa. No meu tempo de primária, a gente aprendia Guiana e holandesa. Né? Guiana francesa e Guiana inglesa. Sim. Então, veja que estes países correspondem exatamente àqueles países que fizeram e tentaram fazer, ao longo dos anos 1500, 1600, invasões na América do Sul, tentando fincar o pé onde era controle português e espanhol. Então, vamos lembrar que esses países, eles, essencialmente, não existem. Não existem. O que existe ali são resquícios que tentam se afirmar muito lentamente da escravidão negra promovida por esses países na costa da América do Sul. Então a gente tem que pedir a restituição das Guianas? O que você acha? Eu acho que não é assim, porque a história não é algo que te conceda sempre direitos definitivos. Nós estamos vendo agora mesmo o caso de Israel. Né? Conta-se a história de que, discutindo sobre a terra ali da Palestina, um israelense disse: mas o Abrão viveu aqui. E aí o palestino responde: mas meu avô viveu aqui, o meu pai viveu aqui, o meu tataravô viveu aqui. Então, não existe essa questão de posse definitiva da terra. O que existe ou deve existir é a acomodação ao longo da história. O erro está em tentar transformar a reabertura de uma discussão, de uma contestação territorial, que é legítimo. O último tratado que foi feito, inclusive, sem a presença da Venezuela. A Venezuela perdeu o território, né, sendo, entre aspas, representada, né, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido numa negociação. Né, o erro não está aí, o erro está na forma unilateral com que isso se faz. A questão ali não é a pretensão venezuelana de retomada daquele território, como não é, por exemplo, também a questão das Malvinas, no caso da Argentina. É absolutamente legítimo a Argentina reivindicar aquelas ilhas. O que não é legítimo é tentar fazer isso unilateralmente pela força, porque isso gera situações que não só são danosas para o povo do local, são danosas para o povo que tem a pretensão territorial, mas também são danosas para os vizinhos daquela área envolvida. Como diz o Lula, o que nós menos precisamos na América do Sul é de uma confusão. Então, eu acho que isso aí vai evoluir, né? Pelo menos no que se garantir, né? O que o Maduro vai fazer,
Mas o que se pode prever nisso aí é uma entrada do Brasil sem tomar partido, para preservar as condições de ser o mediador, e a tendência é que esse território, né, continue, pelo menos parcialmente, sob controle da Guiana, mas que os direitos econômicos sobre seu mar territorial sejam recalculados. Como está havendo, por exemplo, agora, para dar um caso concreto, como está havendo no caso dos campos de gás no litoral do Líbano, que estão sendo partilhados economicamente com Israel por causa das pretensões israelenses ao domínio daquela área. Perfeitamente. Eu quero aqui, enfim, manifestar a minha satisfação de ter o Fernando Brito concordando com a minha posição nesse especial da Venezuela, dessa contenda, porque, de fato, eu não tenho discutido se o território é de X ou de Y, mas que a maneira com que o Maduro está procedendo é um desastre total, prejudicial, inclusive ao continente, ao Brasil. Agora, como é que você acha que o Brasil deve proceder? Quer dizer, olhando as atitudes do Maduro, de publicar um mapa modificado, já pedir licença para exploração desse equipe e tudo mais, você acha que o Brasil vai ter condições de moderar isso aí? Tem aí, né? Tem um mise-en-scène. Vai lá e apresentar aquele mapa lá, redesenhado, que para a Venezuela fica parecendo um rinoceronte, um elefantezinho, aquelas patinhas. Né? Aquilo é um mise-en-scène. Aquilo faz parte do processo de validação, de autovalidação do Maduro como líder nacional, que ele politicamente vem perdendo, vem sofrendo um esvaziamento. Então, a gente tem que não aprender a não bater palma para maluco dançar. Entendeu? Claro. Nós temos que baixar a bola dessa situação. E torcer para que o Maduro seja sensível a isso. As 3 questões que nós devemos colocar é: 1, divergências se resolvem diplomaticamente. 2, é legítima a rediscussão de qualquer processo de divisão territorial que tenha sido fundado nas bases do colonialismo. E 3, né, o território da América do Sul não é pátio para brincadeiras bélicas de qualquer potência externa. Então, fixados esses 3 pontos, a gente pode partir para uma negociação, né, que envolva as 2 partes. E, olha, são 11 bilhões de metros cúbicos de petróleo previstos ali naquela região do litoral da Guiana. E há outras, possivelmente, a serem descobertas. Isso é tanta coisa que, se a Guiana explorar um grau alto de eficiência e rapidez, e não há outra maneira de fazer, porque você vai explorar petróleo por mais 30 anos ou 35 anos no máximo, antes que isso se torne ambientalmente proibido, né? Nós estamos discutindo a criação de um país nos padrões do Catar, dos Emirados Árabes Unidos. A população da Guiana é mínima. E está toda ela concentrada fora dessa região que está sendo contestada. Então, é possível, sem danos à população, criar um arbitramento, porque essa questão sempre foi tratada na América Latina como uma imposição de quem tem. Ou a gente esqueceu que nós temos o Acre porque Plácido de Castro e os seringueiros invadiram aquele território. E depois nós fomos lá e compramos, através do Barão do Rio Branco. Claro, compramos. Claro.
Compramos o território. Esse que é um dos potenciais desdobramentos não desejáveis dessa operação truculenta desse governo venezuelano do Maduro, é que desencadear um efeito cascata na América Latina. Você tem Bolívia e Chile, você tem contendas territoriais em praticamente todos os lugares. Ô meu querido Brito, tá muito rápido aqui hoje, eu queria que você falasse da violência no Rio também. Se você quiser complementar a questão da Venezuela, fica à vontade. Mas eu queria que você falasse também dessa questão dos justiceiros aí que foram aparecendo para, enfim, suprir uma ausência do poder público no Rio de Janeiro. Uma das desvantagens de você ficar velho, além de ficar meio doentão, é você não se surpreender com mais nada. Porque é tudo replay. Né? Essa questão do arrastão, né? Isso não é nenhuma novidade no Rio de Janeiro. Acabou, por exemplo, definindo as eleições, né, de 1988, nas quais o César Maia se elegeu pela primeira vez prefeito do Rio, derrotando a Benedita, que já havia derrotado a Cidinha Campos, né? Graças ao quê? A um arrastão na praia de Copacabana. A própria intervenção do Braga Neto. Olha só, quem é carioca e conhece, só de olhar as cenas já sabe tudo o que acontece ali. Aquela grade que aparece ao lado da qual os rapazes vão caminhando, etc., é a grade do Parque do Arpoador. Aquela calçada é o ponto final de ônibus que vão para a região do Meia, que são os antigos 455, 456 e 457, né? E que vão para a região da Tijuca, 415, 416. Aquilo ali, desde que eu me entendo por gente, sempre foi palco de confusões e assaltos nas saídas de dias quentes da praia. Isso não tem nada de novo. Se você não coloca policiamento intenso e ostensivo ali naquela região nos dias de praia, e sábado e domingo foram dias de praia aqui no Rio de Janeiro, com esse calorão que todos nós estamos sentindo, não vai acontecer nada diferente. Principalmente porque agora, né, em lugar daquele reloginho seco de R$70, R$50 que a gente carregava, as pessoas estão carregando celular de R$4.000, R$5.000, R$6.000. E se criou uma mania, né, de andar com o telefone celular exibindo, virou um elemento de status. Né? Pobre com iPhone. Pobre tem um Samsung e olhe lá. Né? Então, esse tipo de coisa está gerando um benefício que compensa para esse tipo de punga, como a gente chamava antigamente. Né? Que é você ir lá e pegar o objeto, a carteira, a bolsa do outro ou da outra. Né? Então, essas questões não tem nada de novo. Como não tem nada de novo a ideia de que a única coisa que concebem para evitar isso é excluir o pobre. Uma coisa é você colocar policiamento, outra coisa é o que vai acontecer daqui a pouco, fazer blitz parando os ônibus e revistando as pessoas que estão no ônibus porque elas são negras, porque elas são morenas, porque elas são pardas. Porque você não vai achar nada, porque esses assaltos não se dão com arma, não se dão com faca. Eles se dão, como a gente diz aqui, na mão grande. Então, esse tipo de coisa, né, eu achei até muito boa a entrevista do secretário de Segurança do Rio de Janeiro ontem, né, dizendo que tem que tomar muito cuidado com esse endeusamento desses chamados justiceiros. Tá? Eu duvido muito que, espontaneamente, grupos assim estejam se reunindo para sair em expedições e incursões punitivas, tá, contra assaltantes, contra ladrões, contra punguistas. Tá?
Isso aí é financiado, é pago, é organizado por alguém que quer começar a criar também no asfalto, o processo de me ajuda aqui, milicialização das forças de segurança na zona sul do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado com esse embrião de quadrilhas milicianas que pode estar representado nessa questão dos milicianos. E acho também que a intensidade do noticiário e da reprodução dessas imagens nas redes sociais e nos meios de comunicação, né, ajuda a compreensão primária de que aí pode estar, ou poderia estar, uma solução contra o problema da criminalidade. É necessário agir rapidamente, identificar rapidamente e demonstrar quais são as conexões que certamente esses grupos de justiceiros, entre aspas, têm com o próprio crime organizado. Fernando Brito, aqui no 11 News, deixa eu trazer comentários aqui, inclusive celebrando a presença do Brito, Edson Antunes, vamos aumentar isso aqui, espera aí, vamos lá, o Rio de Janeiro já está em guerra civil, CC morreu, eu não sei Cláudio Castro. Né? Cláudio Castro, perfeitamente. Maria Noemi está aqui, queridíssimo Fernando Brito, muito bom dia, bom revê-lo, saúde integral para você. Temos grupo de oração rezando por sua plena recuperação. Olha que bonito. Você recebe muito carinho, assim, né? Eu sei que você recebe muita mensagem das pessoas. E eu agradeço, entendeu? E eu refaço os versos do Garoto, né? E eu que não creio, peço a Deus por minha gente humilde, com vontade de chorar. Que maravilha! O Brito tem essa memória dos poemas, das músicas, das canções. Prepara o Noel Rosa para fechar aqui, para se despedir, Brito. Fernando Bai está dizendo aqui, os conflitos do mundo têm hoje uma única pauta, o petróleo. Não existe transição energética e muitos estão presos na armadilha do aquecimento global. O Fernando Bai aqui, né? Ele resiste a essa questão do aquecimento, está aqui democraticamente sempre, né? Embora não concordemos, sempre prestigiando a presença dele aqui no nosso bate-papo. Brito, brigadíssimo, querido. Vamos ter que encerrar porque nosso tempo acabou. Estou aqui com a Isadora. Então eu vou sacar o Noel Rosa aqui para definir a história lá da Guiana Essequibo e das bravatas do Nicolás Maduro. Tem uma música muito gostosa do Noel Rosa chamada Tarzan ou o Filho do Alfaiate. Filho do Alfaiate. Que dizia que a fortaleza dele, ele era magricelo, mas ele andava com aqueles paletós cheios de enchimento, entendeu? Então ele disse que tinha uma armadura de casimira, entendeu? Que era o tecido com que se fazia terno. Então, eu acho que nós estamos vivendo aí uma espécie de filho do alfaiate nessas bravatas da Venezuela em relação ao território da Guiana, que eu espero, em nome da estabilidade do nosso continente e da paz, né, nas relações que deveriam estar unindo a América Latina, né, seja isso. Né? É melhor que seja apenas um gesto infundado do que, de fato, seja um ato desequilibrado. Obrigado, Fernando Brito. Transição no 11 News. Até semana que vem, meu querido.